Sempre que me ponho a analisar um filme histórico, ou seja, um filme que tem como cenário a história com H maiúsculo, levo em consideração dois fatores: o contexto da produção e distribuição do filme e o fato histórico que está sendo retratado. Afinal de contas, por que fazer mais um filme ambientado na Revolução Francesa hoje? Por vezes, esses filmes são feitos na esteira de efemérides, como é o caso do épico 1492 de Ridley Scott, lançado junto ao 50º aniversário da viagem de Colombo e o respectivo descobrimento do Novo Mundo. Por outras, esses filmes fazem parte de projetos que visam reforçar ou criar alguns mitos nacionais, como é o caso de Coração Valente. Mas também, em momentos políticos descentralizados, recorre-se à produção de filmes que pacificam e harmonizam a história, como é o caso do infame O Patriota, de Mel Gibson. It's more than 12 months. You're a free man. I'm here now on my own accord. Sério? O fato é que a natureza do filme histórico em si bebe da mesma regra de ouro dos estudos sobre a história. São homens do presente com problemas presentes que se colocam a analisar o passado. Claro que, por estatística, diretores e roteiristas tendem a ser menos responsáveis com a pesquisa e extremamente preocupados em criar belas cenas, que não necessariamente correspondem à realidade histórica. E isso é muito importante na hora de se discutir e analisar não somente o filme histórico, mas a própria escrita da história em si. É a isso que damos o nome de historiografia. É o exercício de se colocar a própria história no divã. Para ficar claro, então, a maneira pela qual olhamos para o passado está em constante mudança, e grande parte do trabalho dos historiadores é estar atento a essas mudanças e colocá-las em perspectiva, em análise. E é por isso que existem tantos e diversos filmes sobre a Revolução Francesa, assim como livros. E é por isso que todos são muito diferentes entre si. Eles são produzidos através das renovações historiográficas relacionadas ao tema e do contexto político, cultural e social em que ocorrem a escrita do roteiro, as filmagens, a edição e a distribuição. Por isso, A Revolução de Paris é um filme que deve ser visto a partir de 2018 e não de 1789. É justamente por isso que podemos ver no longo uma ênfase tão forte para o papel das mulheres e do povo em geral nos eventos iniciados em 1789. Por isso que temos menos Robespierre e mais François, menos Danton e mais Basile. As ideias iluministas, hoje pouco celebradas, perdem o centro da narrativa. Em seu lugar, entra o povo e a música de taberna. On vient de remporter le fort de la Bastille, ah la belle journée, la belle journée. E isso é interessantíssimo, pois ao mesmo tempo que sim, sabemos das fontes históricas que apontam para a forte participação das mulheres na Revolução Francesa, pouco havia sido escrito a respeito. São as questões contemporâneas, os movimentos feministas, as lutas por direitos civis e igualdade de gênero e principalmente o grande e crescente número de pesquisadoras mulheres que nos permitem olhar para o passado e ver mulheres fortes como Olympe de Gouges, que redigiu um documento de declaração de direitos das mulheres e das cidadãs em resposta à Carta de Declaração dos Direitos dos Homens e dos Cidadãos. Esse documento é de 1791, mas só nos últimos anos passamos a falar mais sobre a participação política das mulheres na Revolução. E é isso que está presente no filme. A Constituição? E quando vamos ver a Constituição? Estão trabalhando, Gabriele. Trabalham sem parar. Já sei. Os bens da igreja que vieram para a nação. Já vi isso. As pessoas artistas. Já vi isso. Cidadãos judeus. Já vi isso. Diga. Eu posso? Eu já sei. Mulheres ativistas. Mulheres também cidadãs. Qual é a graça? Aqui, vemos o limite da liberdade, igualdade e fraternidade. A revolução é colocada como um grande clube do bolinha. Isso até é uma falha do filme, pois em determinado momento ele se esquece daquelas mulheres que tanta ênfase ele deu no início e tenta compartilhar esse espaço com os debates políticos das assembleias e depois da convenção. O que no resultado final não fica tão interessante. Embora tenha as minhas críticas pontuais ao roteiro do longa, a fotografia é espetacular. Nessa cena vemos o começo da derrubada da Bastilha. Em todo momento que ouvimos falar da queda da Bastilha, falamos que foi um marco de inauguração da Revolução, a destruição de um monumento à opressão política.
Na época da tomada, havia apenas 6 prisioneiros. O filme até chega a debochar da qualidade das pessoas que estavam sendo mantidas presas lá. 7 pobres almas, um maluco, 4 ferreiros, um ladrão de galinhas. Porém, nos esquecemos do impacto visual daquela estrutura monumental em meio a Paris e que a sua derrubada libertou o mais importante dos prisioneiros até então, o sol. As pessoas passam a sentir a sua luz e é como se, por aquele momento, todos respirassem a liberdade da paisagem, sentissem a igualdade de um sol que atinge a todos e a fraternidade do momento compartilhado. É a primeira vez que vejo o sol desse ângulo. Em uma cena, o diretor e o diretor de fotografia conseguem nos passar tudo isso. Revolução antes da queda da Bastilha era uma palavra que fazia referência à astronomia, ao movimento dos corpos celestes, ganhando um significado político apenas no século XVII, com a Revolução Inglesa. Porém, revolução ainda significava retorno à ordem política anterior. Ou seja, a Revolução Inglesa não estava na Guerra Civil e na ascensão da República de Oliver Cromwell, mas na volta à monarquia com Guilherme de Orange. Somente com a Revolução Francesa que o termo ganhou o significado que tem hoje, o de uma mudança estrutural convulsiva e insurrecional. Embora sempre me lembro dessa cena do filme Os Miseráveis, baseado na obra de Victor Hugo, um grande escritor francês do século XIX. There was a time we killed the king. We tried to change the world too fast. Now we have got another king. He is no better than the last. O título que a distribuidora colocou para o público brasileiro, acredito que seja péssimo para aquilo que o filme busca retratar. A Revolução de Paris é tão genérico, afinal, se tratando de França, poderíamos estar falando tanto de 1789 quanto de 1848, ou até mesmo 1968. O fato é que o título original é mais objetivo e sintético da relação que o filme quer construir com seu público. Um povo e seu rei diz mais sobre a trama do que a Revolução de Paris, pois o que acompanhamos ao longo de quase 2 horas é justamente a dessacralização do rei. O desgaste na relação entre um povo e seu rei, que o desloca da posição de sagrado e o coloca na de profano. É a substituição do direito divino do rei pelo Estado democrático de direito. Pelo menos é isso que o filme tenta nos passar. Tanto Mark Bloch quanto Robert Darnton, 2 grandes historiadores, estão sendo trabalhados no filme no segmento que diz respeito a Luís XVI. Tanto o toque curativo do rei, colocado no início do filme, quanto as cantigas devassas das lavadeiras são colocadas no filme como forma de mostrar o caráter divino do rei e a contestação desse caráter. Uma das cenas mais espetaculares do filme, o final, mostra muito bem que até seus últimos momentos de vida o rei ainda assim inspirava uma certa divindade. Assim que a lâmina da guilhotina desce e separa a cabeça de Luís XVI do corpo, não há uma euforia imediata. Há silêncio e alguns segundos depois, quando se percebe que não se tratava de um deus, mas de um simples homem, a multidão se sente confortável para extravasar. Embora ainda assim alguns buscam salvar para si um pouco do sangue do rei. Afinal, se o toque podia curar, imagine o que o sangue não faria. A Revolução de Paris é um filme histórico e, como todo filme histórico, deve ser visto com atenção, olhar crítico e dialogando, se possível, com a historiografia. Por isso que um professor de história deve estar preparado e capacitado para utilizá-lo como fonte e não como uma simples ilustração. Há método para se assistir e analisar um filme como esse. Aqui quis mais ponderar sobre como que o filme apresenta algumas questões ligadas às novas pesquisas e fontes sobre a Revolução Francesa e como que o contexto político contemporâneo é capturado pelo roteiro. Não é uma fórmula, mas é um caminho para se interpretar um filme como a Revolução de Paris.
Muito bem, chegamos ao fim de mais um vídeo, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Esperamos fazer mais do tipo, né, falando um pouco mais sobre a relação entre história e cinema. Então, para que você não perca nenhum desses vídeos, não se esqueça de se inscrever e também, para ajudar o nosso projeto, não deixe de curtir os nossos vídeos e compartilhar o canal com o maior número de pessoas possíveis, né? E também vou estar deixando aqui na descrição do vídeo algumas referências bibliográficas para quem se interessou a respeito do tema e quiser se aprofundar, é claro. Então, até a próxima semana com mais um vídeo aqui no canal.